todos. Desculpa porque eu não estou muito assim acostumada com mídia, né? Mas bom dia a você também, Paulo, e a todos aos vilinenses, né, os nossos munícipes, ao qual a gente está aqui representando hoje como um conselho municipal dessa sociedade do município de Vilhena. Bom dia, Paulo Mendes, tudo bem? Bom dia, Elton. Mais uma vez, obrigado pela nova oportunidade de estar aqui falando sobre saúde, que é um assunto recorrente, né? E, aliás, nos próximos dias será ainda mais, né? E bom dia a toda a equipe da TV Lamanda e bom dia a você que está em casa também nos assistindo. Gente, para nós começarmos o nosso bate-papo, o atual presidente dessa Santa Casa de Chavantes, e que, gente, olha, eu volto a esclarecer, estão usando o nome da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, mas este comprado CNPJ, esse grupo que ali está, não tem nada a ver com os 100 anos de história da Santa Casa. Eu quero lembrar que as Santa Casas de Misericórdia chegaram ao Brasil no ano de 1845, tá? Que são instituídas 7 casas de Santa Casa de Misericórdia no Brasil. As Santa Casas de Misericórdia são associações que foram criadas e nos últimos anos, devido a dívidas adquiridas em suas gestões, muitos CNPJs dessas Santa Casas foram terceirizados, comprados por pessoas que nada têm a ver com as instituições filantrópicas criadas lá da história do Brasil das Santa Casas. Eu acho que a gente tem que começar a pontuar, porque estão usando o nome da Santa Casa como se fosse atrelada, né, Paulo, aos nossos tempos históricos das Santa Casas de lá de 1800, né? A gente tem que esclarecer. Essa empresa, inclusive, tinha no site dela que ela em 2020, né, Paulo, passou a funcionar como uma instituição filantrópica vendendo serviços como uma OS de saúde, né, Paulo? Esclarecer isso para as pessoas, porque todo mundo está assim, nossa, mas tadinho, eles são da Santa Casa. Uma coisa é uma coisa, o que está acontecendo em Vilhena é outra coisa, né, Paulo? Exatamente isso, Elton. Quando você fala de Santa Casa, eu lembro que minha mãe começou a carreira dela de enfermeira numa Santa Casa em Curitiba também, né? E era uma instituição muito rígida, uma instituição que tinha um controle de tudo, tinha uma devoção, era um ato missionário mesmo, no tempo em que a medicina era realmente somente missionária. E a gente vê, como você bem colocou, as dívidas das Santas Casas ao longo da história, né? Descredibilizam o trabalho das Santas Casas? Não descredibilizam. Mas é importante dizer que essa instituição que chegou aqui agora, ela coloca lá na sua visão de trabalho, de empresa, dizendo que aproveitaram o know-how dos diretores e operadores da Santa Casa para instituir essa empresa que agora presta serviço para diversos municípios a nível de Brasil. Mas veja bem, nós estamos falando de Santas Casas, né, da credibilidade delas, e elas têm no sentido técnico da coisa, talvez não no sentido de gestão, e isso já está provado ao longo da história. Então isso não serve de base também para justificar uma credibilidade que eles estão tentando usar da história de uma Santa Casa, né? Então, como você disse, fica pior ainda a situação quando a gente olha para apenas 2 anos de atuação, né, no mercado de trabalho, porque querendo ou não é uma empresa que, embora seja filantrópica, ela tem que apresentar resultados. Embora o CNPJ seja datado de 1967, tá? O primeiro CNPJ. O CNPJ dessa empresa que está trabalhando é datado de 1967, mas no próprio site que eles apagaram depois, estranhamente tiraram essa informação depois. Mas se a gente for hoje no acesso do site dessa empresa, não tem mais a informação que ela estaria exercendo a função de OS a partir de 2020. Não tem mais essa informação. Não sei por que essa empresa apagou essa informação do site. Pois é. É curioso isso, né? E aí, por outro lado, também a gente vê essa questão das OS, Elton. É muito pouco tempo para a gente fazer assim, um julgamento mais acertado sobre toda essa situação, né? Embora a gente já tenha vários indícios, né, do que está acontecendo. Mas, assim, quando a gente olha para a história das OS no Brasil, a gente vê que muitas deram certo e muitas não deram certo.
talvez pelos mesmos motivos que muitas gestões dão certo e outras também não dão certo. Então, trazer para cá essa ideia de que a OAS, de que a instituição que tem lá por trás, a Santa Casa Misericórdia, veio para ser salvadora da pátria a qualquer preço, né? Num tempo que não foi respeitado sequer a discussão com a sociedade civil organizada, com a participação do Conselho Municipal de Saúde, que foi pego de surpresa também, do próprio Ministério Público e outras instituições que poderiam dar uma colaboração nesse sentido, é no mínimo de se desconfiar. Agora, vamos trazer a Maria Luísa para nossa discussão aqui agora. Vamos lá. E ela é boa de briga, hein? Primeira pergunta. Maria Luísa, quanto tempo já no Conselho Municipal de Saúde? O primeiro mandato, como estou presidente desse conselho, representando o Corém Rondônia, é a maior classe trabalhadora, né, de profissionais dentro de uma instituição hospitalar de saúde. Meu primeiro mandato iniciou-se em 2018. Né? Então, eu estava nomeada e segui posteriormente como presidente e depois na nova recondução na eleição do plenário que teve o ano passado. Então já, na verdade, já tem uma história. Uma história dentro do Conselho Municipal de Saúde. Isso, o controle social dentro das políticas públicas do SUS, é o direito da cidadania, né? Como pessoa, e a sociedade. E eu represento uma sociedade trabalhista, né, de grande número dentro das instituições de saúde que presta assistência direta ao paciente. Né? Muitos profissionais faz e vai embora. E a enfermagem, ela está no momento do nascer e do morrer. Né? Da dor, da maior dor. E a gente participa de todos esses processos de vida do ser humano. É a nossa classe. Então, é uma classe, eu assim, considero que quando se coloca à disposição um conselho de classe à frente de um conselho de um controle social, a gente se dedica pelo amor à tua profissão. Né? Presidente, a prefeitura divulgou, através de um site criado pelo prefeito, para defender o prefeito, através do posicionamento, que vários conselheiros não apoiaram aquela nota de repúdio que a senhora tinha feito. A prefeitura partiu para um contra-ataque contra o Conselho Municipal de Saúde, né? Tentando desacreditar ali, inclusive até mesmo a sua posição como presidente. Isso aconteceu internamente? Como é que está essa relação dentro do Conselho, que ontem, inclusive, estava nessa reunião extraordinária? No primeiro momento, a gente tem uma organização do controle social da sua mesa diretora, conta ainda com uma secretária executiva dentro da Lei 8.080, 142 e a 8.141, na sua organização geral da lei, baseada na Constituição Federal. Então, numa tomada de decisão, eu esperei um momento para poder fazer isso, porque eu estava ainda me inteirando de toda a situação, porque nós fomos pegos de surpresa a 12 horas anterior a uma reunião de plenária ordinária, no dia 25 de janeiro. Então, na verdade, até o dia 24, a publicação do edital, o Conselho Municipal nunca foi informado de nada. Não, em nenhum momento esse colegiado recebeu qualquer documento inserindo esse assunto para a discussão de plenário. Nenhum momento. Nenhum momento. Então, diante disso, a gente ficou realmente pego de surpresa. E aí, né, diante da nota de repúdio, né, publicada, eu conversei com a mesa diretora, o conselheiro se manifestou e eu fiz. Naquele momento, o plenário, ele manifestou, um conselheiro fez um questionamento por que eu tinha feito uma nota de repúdio. Falei, conselheiro, eu comuniquei, né, a mesa diretora, conversei com a mesa diretora, postei as falas na nossa nota de repúdio e eu disse no conselho, dentro do grupo de trabalho, que eu estaria publicando uma nota de repúdio, né? E essa nota de repúdio, ela foi homologada ontem no pleno. Né? É claro que quando se tem que tomar uma decisão, que há um momento, que há uma decisão dentro de um plenário para ser feito, nós podemos tomar no plenário e homologar. Mas naquele momento não havia tempo, porque eu estava em Porto Velho já fazendo a minha parte como representante desse colegiado e precisava se tomar uma decisão em posicionamento deste colegiado, né? Então, o conselheiro que me questionou naquele momento, ele... Não, presidente, então a senhora
comunicou à mesa, então a senhora só homologa, né? Porque o colegiado, ele vem trabalhando arduamente pelo Sistema Único de Saúde em todo o município, na rede. Presidente, eu vou... Porque assim, a senhora, como disse, está desde 2018. Hoje pela manhã, o ex-prefeito Ronildo Macedo já deu a sua primeira manifestação sobre o caso, porque essa administração diz a todo momento que a coisa era muito obscura, que números são incertos, maquiados e entre outras coisas. E querendo ou não, como a senhora disse, a senhora representa a enfermagem, que eu acredito é o maior escopo de profissionais, porque quem carrega o piano são os enfermeiros, o médico vai lá, faz a cirurgia, mas quem carrega o piano é o enfermeiro e o técnico de enfermagem. Sobra para esses dois aí o piano e todo o peso da saúde. Estava nessa situação toda, nós estamos de fato dentro de visão da senhora como já há 2 anos, nós estamos nesse caos de estado de emergência? Olha, na nossa visão como conselheiros, a gente entende que a saúde deveria ser ouro, é os nossos anseios da sociedade, mas que a gente sabe a realidade da saúde pública a nível de Brasil. Nós temos regiões do Brasil que a dificuldade para se chegar à saúde é muito complicada. Então, em relação aos anos que nós passamos, que nós estamos aqui desde 2016, com a prisão do então prefeito, vice-prefeito e talvez 10 vereadores, a gente tem uma substituição muito grande de gestões. Isso impactou na administração pública municipal, que ela é permanente, porque os cargos são eletivos. Ele é eletivo, ele é eleito e ele sai. Outros nem foram eleitos, tiveram que se sentar à cadeira e tiveram que ir nessa turbulência. Então, a sociedade vilinense, se ela olhar para o histórico de como nós findamos o ano de 2016... que nós, profissionais da enfermagem, e eu posso falar isso com segurança e conhecimento da situação, de como nós trabalhávamos dentro do hospital, nós tínhamos uma seringa de 3 ml para fazer a diluição de medicações para todos os pacientes da clínica. Nós desprezávamos 900 ml de soro fisiológico na pia para fazer um combo de alguns tipos de medicações que não têm reações farmacológicas para administrar no paciente, porque se não tinha seringa para ser feita essa diluição adequada, como se tem que ser feito na assistência do paciente para garantir o efeito e a melhoria da qualidade da medicação. Então, hoje, depois nós estamos em 2023, né? Nós estamos aqui 9 anos? Não, 6 anos, né? 7 anos. Veja bem, nós estamos aí no 7º prefeito? Base. A gente tem aí uma quantidade de prefeitos que entraram e assumiram essa cadeira, de secretários que passaram, mas a saúde no início da gestão, em 2018, já se iniciando em 2017, que foi uma gestão que pegou realmente uma saúde pública em estado de emergência. 2017. Em 2017, quando finalizou, porque nós não tínhamos medicações, nós aprovamos no Conselho resolução de autorização de dinheiro que tinha em conta para a compra de medicações e insumos que precisava para assistência. Nem de pirona. Né? Então a gente tem um histórico. Então, em 2017 nós estaríamos no estado de emergência, em 2023. Isso, exatamente, em 2017. Mas hoje, né, no início, ali no final. A situação daquela época para agora, né? Como é que você vê? Hoje nós temos aqui uma saúde que a gente sabe que não é o que nós ainda temos o nosso anseio. Mas hoje a gente pode ver que a saúde pública do município de Vilhena está muito, muito, muito melhor. E muito mesmo. Eu acompanho os presidentes dos conselhos de outros municípios do nosso estado, que infelizmente é difícil. Que não justificaria tal atitude nesse momento. Aí eu quero aproveitar o gancho aqui, Elton, para dizer o seguinte:
ela está falando aqui da qualidade do atendimento, né? E quando alguém, de repente, na televisão, lá de casa, poderia dizer assim, mas eu fui mal atendido em tal lugar, né? Ela tá equivocada em relação a isso, mas na prática, veja bem, ela está vendo uma situação por uma ótica que é de gestora, né? E ela tem entrada, ela tem conhecimento do que ela está falando, ela conhece documentos, ela conhece a ação dos profissionais no dia a dia, né? Mas é claro que lá na ponta, quando a gente fala do atendimento médico, a pessoa que está lá com dor, sofrendo, precisando do atendimento, muitas vezes não é bem atendida. E aí eu quero entrar numa questão que eu achei muito interessante, me digam que não é verdade, porque senão realmente eu estou achando muito estranho. No ano passado, os graves problemas que ocorreram nos atendimentos da saúde não tem a ver com essa empresa Medicando que estava aí atuando, que até o próprio prefeito parece que tinha feito um boletim de ocorrência por falta de atendimento, problemas de ambulância. Lembra daquele bebê que não queriam levar para fora também, que estava aqui morrendo? Não queriam transportá-lo e a gente interviu e aquela correria toda, né? Tudo relacionado a Medicando. E agora eu recebi uma informação de que a Medicando continua com o contrato fazendo os mesmos atendimentos que fazia. Ora, se era a empresa que estava gerando esses problemas no atendimento e vem uma empresa agora com capacitação e know-how e com recursos agora que serão dispensados para isso, por que vai se manter uma empresa que se discutiu tanto até a possibilidade de retirada dela desse trabalho? Eu não entendo, sinceramente não entendo essa posição. Ontem na reunião o secretário estava presente, presidente. Qual foi? Veio tecnicamente respostas ou a gente continua nessa enrolação deles? Ele trouxe... Foi um debate grande, hein? Ela foi muito, desculpe dizer, mas ela foi muito persistente nas questões para tentar ser objetivo, tanto nas perguntas e obter respostas objetivas do secretário, mas foi bastante complicado. Não teve. O plenário, ele teve ampla discussão em todos os inscritos da mesa. As perguntas, elas foram em cima do relatório, o qual foi a justificativa para o decreto emitido pelo prefeito, né, dizendo que está em calamidade de saúde pública, e os questionamentos partiram deles. São conselheiros atuantes, vem vendo a nossa luta, a nossa discussão com os gestores. A gente tem que falar gestores porque só no ano de 2022 nós tivemos, acho que foram 5 secretários, né? Até a gente sempre colocou isso no pleno, o registro em ata da minha fala, da preocupação em relação às substituições, e isso poderia gerar uma descontinuidade em algumas assistências, porque quando o gestor entra, ele vai fazer um levantamento e ele já tem um problema situacional que vai se alongando, né? Então a administração pública, né, levou esse relatório, e os questionamentos partiram dos conselheiros, na visão e naquilo que dos relatórios já emitidos, das visitas. Tem conselheiros que são servidores do município, né? Usuários, né? Os usuários representando as 8 cadeiras do conselho são representadas pela sociedade civil, né? Presidentes de bairro, sociedade indígena, né? Os gestores que fazem parte, como a Regional de Saúde, a própria Secretaria, que é uma cadeira cativa dentro do Conselho, e a gente vinha sempre discutindo. Então, o empoderamento do conselheiro em falar sobre o tema de contestação e questionamento do que foi feito pelo secretário pelo conhecimento do plenário de cada conselheiro que ali se manifestou. E aí as respostas técnicas continuaram não vindo? Não batem com o cenário atual. Nós sabemos que nós temos unidades que precisam ser reformadas, né? Isso está previsto, está dentro da reunião, que inclusive está na mídia, está gravado para quem quiser assistir. Nós temos conhecimento, nós temos relatórios emitidos, visitas, vai um, vai outro, traz uma foto, traz informação, traz para o plenário. E o gestor, ele foi, por exemplo, o Cristo Rei. Vamos falar da unidade do Lírio Roosevelt, né? Que hoje está fora da unidade, e a gente sabe que aquela comunidade é uma comunidade mais carente que está sofrendo com o distanciamento da sua UBS. Veja bem. Idosos, né? Principalmente os idosos e deficientes, né? Isso. O que a gente conversou com o secretário, o que ele disse? Presidente, a gente
disponibilizou uma ambulância para transportar as pessoas com maiores necessidades. Bom, secretário, não é o ideal. Por quê? Nós não podemos fazer o papel também de locomoção de, digamos, de um serviço, né, de táxi, mas a sociedade precisa de assistência, então nós concordamos, né? Não, o senhor está certo, a pessoa que é carente, que não tem condições de pagar um Uber, de chamar um táxi, de um vizinho que às vezes está precisando, tem um agendamento, ela precisa chegar na unidade, então ele previu isso, dando essa acessibilidade às pessoas através das suas equipes de saúde de família. Mas, veja bem, a unidade está em reforma, está fora da sua área, distante da sua área, porque a PENAB, ela prevê que a unidade básica de saúde fique dentro da sua área. Ela está dentro da área dela, mas uma área mais distante, ou seja, se prevê que a UBS fica centralizada, ou seja, não é por bairro X ou para outra área, né? Na micro-área daquela UBS, né? Ela está assistida dentro da área dela, então ela está bem no eixo, né? Então, mas ela ainda continua dentro da área. Sabemos que ela está dentro de um setor que é para ser uma maternidade, um centro de parto normal, nós sabemos disso, né? Foi uma obra entregue em 2019, né? Que é um recurso do Ministério da Saúde, assim como o Lírio Roosevelt. Então, o Lírio Roosevelt, hoje, a reforma dela é a reforma que vem de um recurso federal, aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde. Nós fomos in loco fazer visita na UBS, nós conversamos com a coordenação, com os servidores, com os usuários, nós fotografamos, o engenheiro da Semplan foi conosco, nós fizemos uma reunião, nós convidamos na época um conselheiro que era representante, que hoje nem está mais, que é da Lojas Maçônicas, que estava como representante, que é engenheiro, que no momento eu não consigo lembrar o nome do conselheiro, que era muito participante também na época. Como engenheiro, como conselheiro da sociedade civil, nós sentamos com atenção básica e nós discutimos os problemas daquela UBS. O recurso só entrou em abril de 2022. Porque durante o processo de pandemia, quando se deu o processo de pandemia, naquela reforma daquela UBS, o governo ele disse assim, nada mais é importante. Né? Havia um decreto de emergência, de calamidade pública. De fato, né? De fato. Né? Então, aquele projeto ele ficou parado porque não se podia e se focava em atender todas as necessidades da pandemia e ficou lá parado. Então, em 2022, em abril, o dinheiro foi depositado em conta. Então, se deu início ao processo de licitação e chamamento público das empresas dentro da burocracia, que vocês sabem muito bem. Recentemente, agora em outubro, nós começamos, secretário, como é que vai ficar a reforma, né, dessa UBS? E o que aconteceu? Nós fomos, vários conselheiros, nós fomos em loco, nós chegávamos lá, nós conversamos com a empresa a contratada e... Não, a gente não está aqui para questionar vocês que são contratados. A gente está aqui só para tirar umas fotos. O senhor que não quiser sair na foto, o senhor dá licença só um pouquinho, a gente vai tirar. O senhor não precisa na imagem. Eles são muito educados com a gente e aí levamos para a plenária. Secretário, quais medidas o senhor vai tomar diante dessa situação cujo conselho conhece o projeto e a gente vê que etapas deste contrato estão sendo puladas porque a empresa não está cumprindo? Então, foi aonde que o secretário, na época, tomou a decisão de iniciar o processo de distrato, que inclusive a empresa se manifestou favorável e disse que não queria mais continuar com o contrato. Então, existe a parte burocrática, né, que ela tem que correr dentro da administração pública e foi para a PGM para a finalização desse distrato, porque ambas as partes têm que ter um acordo para assinar, porque senão eu tenho que pagar multa. Então, se ela fez o distrato, então tudo bem, você me paga a minha metragem, fica tudo bem, mas isso tem que ser acordado, porque depois a empresa pode judicializar o Fundo Municipal de Saúde, porque o recurso é federal, então ele tem que sair daquele recurso, o recurso é para aplicabilidade.
Então, a gente vê que a gente tem conhecimento disso. Brigamos muito, né? Questionamos por que a UBS saiu do local, se a obra não iria dar início na época. Isso existe registros em ata. Então, o Conselho sabe disso. O que a gente sugeriu ao então secretário atual? Que fosse chamado a segunda empresa para que desse início a obra a partir da medição que está. Ela vai fazer um levantamento e vai continuar para concluir essa obra. Então, a gente tem conhecimento da problemática, mas veja bem, não está funcionando não, ela está fora do seu endereço fixo, mas está dentro da área daquele bairro e, claro, dificulta para a sociedade acessar. E a gente sabe, a gente tem conhecimento, a gente recebeu muitas reclamações no Conselho a respeito dessa situação da unidade. Mas ontem lá, durante a reunião, presidente, eu me recordo que você fez um questionamento em relação à quantidade de unidades que não estariam funcionando, porque me parece que no relatório constam apenas 2 funcionando. Era isso, não? Confirma? No relatório ele cita que das 7 unidades, apenas 2 estão abertas, né? E quantas estão de fato abertas? Todas. Todas elas. Todas elas. Tá vendo só? Então, na verdade, eu vou começar pela mentira. Coloca aí na tela aí, meu diretor, porque o meu diretor trouxe aqui a informação da alteração da empresa, porque às vezes parece que a gente só está falando, né? Vamos mostrar ali, sobre nós, tá ali, empresa, beleza, e ali tá o texto ali, a primeira, em 2020, no dia 19 de janeiro, né? 19 de janeiro tá ali a informação, em 2020, a empresa disse que se uniu para ser uma entidade filantrópica e começar a prestar serviço. E aí eles trocam o texto, olha lá. No dia, que dia que troca? Dia 20. No outro dia, eles trocam o texto, olha lá. No dia 20 não. Porque no dia 24 de janeiro eu busquei aquela informação, aquele print de 2020. Então depois do dia 24 eles trocam. Olha lá, se vocês entrar hoje no site dessa Santa Casa, tá esse texto. Mas o texto anterior à entrada deles em Vilhena era aquele outro texto. Coloca lá. Volta aquela outra tela anterior. Depois que nós passamos a questionar, né, essa Depois situação. nós passamos a questionar a empresa muda o texto dela. Aliás, a gente não vai, por enquanto, falar onde é que foi o primeiro contrato dessa empresa, né? Não, por a enquanto, empresa, né? eu já falo... Você está no site da empresa, meu diretor? Acesse o site da empresa Santa Casa de Misericórdia Chavantes, que o primeiro contrato de terceirização ou de responsabilidade dessa empresa... Coincidentemente, pode fechar aí. Você vai lá em transparência, clica em transparência. Isso, corre lá embaixo, meu diretor. Vai lá na última guia. Só 3, né? Olha onde é o primeiro contrato. O primeiro contrato é esse daí mesmo, que é um CAPS. Onde é a cidade lá? Capão Bonito. Alguém sabe o que quer dizer isso? Coincidentemente, Capão Bonito é a cidade do qual o prefeito atual é nascido e criado. Então a empresa se cria no ano de 2020, tá aí o dado, ninguém está fazendo suposições não, nós estamos dizendo que coincidentemente. Em 2020 essa Santa Casa começa a atuar como uma OS de saúde, em 2021 ela celebra o seu primeiro contrato com a cidade de Capão Bonito. E alguém pode questionar, Elton, por que é que nós estamos citando essa questão da cidade, que tem a ver com o prefeito? A gente está insinuando alguma coisa? Não. Eu só acho que quando o prefeito fez a entrevista coletiva, que ele trouxe a público, inclusive só trouxe a público nessa coletiva, porque eu instiguei a fazer a coletiva, né? Naquele momento, ele teve a oportunidade de dizer, olha, essa é uma empresa que já presta serviços na cidade onde eu nasci há tanto tempo, né? Não essa empresa necessariamente, mas a Santa Casa de Chavantes, que já prestava anteriormente, inclusive numa época em que o pai dele tinha cargos públicos, né? Tinha conhecimento dessa ação da Santa Casa, ele poderia muito bem ter dito, com transparência, olha, um exemplo que eu trago lá de fora... Eu conheço a empresa, exatamente, conheço o trabalho porque até dela. agora ninguém disse de onde veio, quem é que fez o contato com a Chavantes, quem foi que escolheu, dentre tantas OS Você já ouviu essa história? Quem conhece, de onde foi? Chegou isso lá? Foi o prefeito, foi o secretário de saúde, foi o Máximo, quem foi que escolheu essa empresa? Eles justificaram alguma coisa a escolha dessa empresa ou até agora estão nessa enrolação que estão aí com todo mundo?
Ontem houve um questionamento, né, no plenário de um conselheiro que pediu sobre o processo. Eu não tenho acesso ao processo. Se a senhora Não, tem acesso... a minha senha, como eu disse no plenário, Até a senha dela foi bloqueada. eu preciso ir ao setor para verificar qual Você é a acredita? situação para poder... Bloquear a senha Bloquear da a senha da presidente presidente do Conselho Municipal de Saúde, que gera o dinheiro que vai pagar eles. E o secretário não explicou por quê. Isso foi debatido amplamente ontem na reunião, na sessão. Então, assim, e coloca o vídeo de hoje. Nós não temos, nós vamos ter que buscar, Paulo, porque na coletiva de imprensa, a empresa disse que a prefeitura iria continuar pagando os salários dos servidores efetivos, né? Foi inclusive uma pergunta minha lá, durante a coletiva. Eu questionei isso e o deputado Fernando Máximo disse que quem pagaria era a prefeitura, porque é tripartite, aquela coisa toda, mas se então a prefeitura vai pagar e ele não disse outra coisa, quer dizer então que a empresa receberia integralmente o valor, independente da folha de pagamento. E aí, muito claro isso na coletiva. O atual presidente da empresa gravou esse vídeo hoje pela manhã, divulgado pela própria prefeitura. Coloca na tela aí, meu diretor. Muito se fala sobre a terceirização da saúde aqui do município, porém, eu queria deixar bem claro que a saúde aqui ela já era parcialmente terceirizada, tá? Então, já tem vários contratos do Instituto do Rim, de médicos, de limpeza, de manutenção predial, manutenção de equipamentos, esses contratos todos, a gente tem mais de 15 contratos que totalizam mais de 5 milhões de reais por mês que a prefeitura paga para que não tenha eficiência no serviço. O que está acontecendo aqui não é uma terceirização plena da saúde. A Santa Casa de Chavantes ela entrou como apoio à Secretaria de Saúde para as áreas que a Secretaria de Saúde não está conseguindo assumir por conta de falta de mão de obra, falta de equipes, e o nosso compromisso é que faça isso funcionar. Então, a gente entrou aí em parceria e, além disso tudo, o contrato, quando se fala que até 9 milhões, ele é um contrato que até 9 milhões mediante a comprovação das despesas. Dentro desse contrato, tudo que a prefeitura paga, por exemplo, servidores públicos, os funcionários públicos da prefeitura, eles são pagos diretamente da prefeitura e esse valor é descontado do nosso contrato. Hoje a prefeitura paga em torno aí de 6 milhões e meio de reais em folha. Se fosse contabilizar os 9 milhões, então sobraria a Praça da Casa de Chavantes trabalhar com a terceirização menos de 3 milhões de reais por mês, tá? O objetivo é que a gente reforce o quadro de seletistas, a gente abra aí mais ou menos quase 400, 500 vagas de trabalho para reforçar as pode equipes voltar que já aqui, trabalham. meu diretor. Hoje, entre gratificação... Presidente, você que tem acesso aos números da saúde de Vilhena, melhor do que eu e do Paulo, 3 milhões para gerir toda a saúde, porque se ele está dizendo aí que até então não existia essa conversa do pagamento da folha dos efetivos. Os efetivos continuariam sendo pagos. Lógico que as contratações feitas pela empresa será pela empresa, mas os efetivos até então a conversa é que a prefeitura continuaria pagando. E aí ele traz esse número aí, vamos trabalhar nos números dele. Com 3 milhões de reais, ele consegue tocar 18 unidades de saúde? Vejam bem, a atenção básica é um recurso que vem o incentivo do governo federal. Os ACS são pagos pelo recurso federal e que recebem um piso, que inclusive, parabéns, porque eles conseguiram uma conquista, eu acho merecido, eles são a chave da atenção básica da saúde pública do Brasil. Esses profissionais, que são os ACS. Eu acho que o salário deles deveria ser dobrado. Não só o que eles ganham. Assim como também precisaríamos, e pode ser, inclusive pelo o número de população, hoje o município poderia ter 50 ACE, o que ajudaria a combater a dengue, zika e chikungunya, que nós estamos no vermelho, veja bem, mas não é nós, veja bem. Os indicadores, né, apresentados pela Gevisa em outubro, na CIR de outubro, eles apresentaram que o Cone Sul estava em vermelho com 755 casos registrados. E isso já levaria um indicador de alerta vermelho. Ou seja, você está fazendo as ações públicas, então veja bem, se nós temos população para ter 50 CE, que também é pago através do Ministério da Saúde, e o município ficaria apenas com a parte patronal,
desses servidores, né? E não em tese com o salário, porque quando você terceiriza esse serviço para a instituição, que é o caso, está dizendo que o fundo municipal vai pagar o salário do ACE. Não. Quem paga é o Ministério da Saúde. E para isso nós temos população, precisa ser cadastrado esse profissional no Ministério da Saúde para que venha o recurso da atenção básica. Então, se você olhar todo o processo de saúde destas unidades, hoje 3 milhões não daria para fazer a sustentabilidade para esses setores. Então, presidente, porque assim, a gente questiona muito, eu e o Paulo me questionam muito, e a senhora como especialista da área. Quando a gente fala de 10 milhões de reais, a gente fala de muito dinheiro. Com certeza, 10 milhões de reais é muito dinheiro. Mas quando nós falamos pela falta de clareza do que essa empresa vai fazer e pela dimensão do que ela está assumindo, é pouco dinheiro. Vai faltar dinheiro nessa conta. Entendeu? Se a saúde que eles estão defendendo que essa empresa vai trazer, vai faltar dinheiro. No meu ponto de vista, pelos números, eu não sei a senhora que é mais especialista. E aí a conta não bate, a conta não fecha pela falta de clareza. É isso que eu falei, por isso que eu voltei a perguntar. Ele disse, por exemplo, quantos médicos serão contratados por essa empresa? Então, além da falta de clareza... Quais as especialidades que ela será obrigada a contratar? Exatamente. Além da falta de clareza, os discursos estão contraditórios. E são divergentes. Divergentes, exatamente. Eles estão criando discursos de acordo com o que está na mídia, devido à pressão que nós estamos fazendo. Aí o Instituto do Rim, porque foi divulgada a questão da porta fechada, partiram agora a prefeitura, o delegado, o prefeito, e aí tem a anuência dele, me desculpa, partiram para o ataque de denegrir a imagem de profissionais médicos que estão há quantos anos na cidade de Vilhena? Prestando um bom serviço. Ou o Instituto do Rim tem denúncia, tem alguma coisa esquisita lá dentro? Já teve alguma coisa lá? Sobre o Instituto do Rim, o Ministério Público pediu para nós fazermos umas visitas lá. A comissão já esteve no local para fazer alguma análise do setor. O Instituto do Rim, ele é uma unidade de saúde que ela presta serviço via Ministério da Saúde. Ou seja, é uma empresa que oferta equipamentos especializados, que é do terceiro setor, que vem recurso direto do Ministério da Saúde no valor de R$4.100.000, ou seja, pagados mensalmente através da produção de 121 pacientes hoje cadastrados no Instituto do Rim, que atende a região de saúde, né, via Ministério da Saúde. Por quê? Porque o Ministério da Saúde, ele viabiliza que é a região, ou seja, o polo de saúde e o controle social, e que vai fazer como se esse recurso está sendo aplicado lá dentro. Então, existe um processo de saúde dentro do Instituto do Rim, né, que é a osmose, que são as máquinas de diálise, né, as fístulas, né, precisa desse profissional vascular para fazer as fístulas. Esses pacientes, durante a diálise, eles se alimentam lá, precisa de materiais esterilizados, né, então, roupa, né, eles usam a roupa, os campos cirúrgicos para fazer os procedimentos desses pacientes. Então, o que acontece com este setor? Há um acordo entre o próprio instituto, que paga esse profissional para realizar os procedimentos, porque aquele paciente que precisa de hemodiálise, ele não pode ficar esperando para amanhã. Sem dúvida. Ele vive através de uma hemodiálise para fazer todo o processo daquilo que o teu rim faz. Ele olha para uma máquina e diz: você tem que funcionar. Ele depende da máquina, né? Ele é dependente. Então, veja bem, eles estão sendo assistidos. É um acordo, aquele profissional é pago pelo Instituto do Rim, e sabemos que esse recurso para o serviço ofertado hoje para a nefrologia no Brasil, ela está sendo questionada pelo terceiro setor, porque não está conseguindo atender as demandas que está chegando. Por quê?
Por que nós temos insuficiência renal? Porque lá onde que tem o menor valor, que é a atenção básica, os gestores não estão investindo, que é lá na atenção básica, na primária, na prevenção. Para evitar que esses pacientes sejam, né, os pacientes diabéticos ou outras patologias que podem levar à insuficiência renal. Então, quando a gente vê... O Instituto do Rim hoje é uma empresa do terceiro setor que trabalha lá, a gente nunca teve problema. E também dizer assim, o Conselho Municipal tem que aprovar uma resolução de repasse do Fundo Municipal para o Instituto do Rim no valor de 2 milhões, porque 4 milhões e 100 não deu. Nunca houve esse pedido de qualquer gestor. Para aumentar devido às demandas. Exatamente. Eles sempre trabalharam, pagam sim muito bem os seus profissionais, o qual trabalham dentro do Instituto do Rim. Recentemente, no ano passado, nós recebemos, através de uma emenda, acho que foi bem no início de janeiro, ou final de 2021, não me lembro agora quando foi recebido um veículo adequado através de uma emenda que um deputado destinou, né, de emenda parlamentar, né, vamos falar que fica melhor, com elevador, com condição para que esses pacientes dialisados possam fazer o seu transporte. A gente sabe que é dificultoso, tem pacientes que moram em área rural, que no São Lourenço, né, nós tivemos recentemente um pedido de socorro assim, empresta o carro do conselho para poder ir buscar um carro. Com certeza, agora. Pode ir buscar agora, porque o carro estava em outro lugar. Então, eles receberam a melhoria. Ou seja, é um setor que pode sim, é o município que tem que disponibilizar a busca desse paciente até a chegada lá, né? Então, assim, o Instituto do Rim hoje é uma preocupação a nível do SUS, a nível nacional, nessa assistência à nefrologia, que o recurso não está dando para pagar. Agora, veja bem... Para gerar economia. Se eu for lá agora, tem um médico nefrologista contratado para essa empresa? Então, não sei te dizer isso. Agora, o que é curioso Porque dessa fácil história... falar que não tinha, mas será que ela já colocou hoje lá? Pois é, falou que era imediato, né? Que era imediato, já começaram a contabilizar isso. Agora, o que eu acho curioso é que nessa relação dos pontos que vão ser assumidos, que estão sendo assumidos por essa empresa, está também o Instituto do Rim, que por tudo que ela disse aqui, demonstra uma independência muito grande. Mas nós sabemos que na semana passada, na coletiva, o presidente da entidade disse que, que apenas o diretor havia sido afastado. Se foi afastado, foi por determinação da empresa já, né? Ou seja, e agora nesse vídeo, ele diz que não é total, né? Que não é uma gestão total da saúde, que já existem 15 terceirizações dentro da saúde pública, mas aí que está o detalhe. Essa fragmentação é que demonstra exatamente aquela característica de que se pode terceirizar desde que seja complementar, ou seja, por atividade. A UPA aqui, o postinho lá, o serviço de ginecologia, o serviço disso, daquilo, tudo separadamente de tecnologia lá, de manutenção, né? Então todos os que ele citou ali são terceirizados que vieram para complementar, portanto estão legalizados. E agora, contrata uma empresa para gerir todos os terceirizados? É uma quarteirização, então? Seria isso? Não, isso é um atestado de incompetência. Pois é, porque não dá. Não, da gestão municipal. Mas isso que ele colocou no vídeo hoje é para tentar fugir... me desculpa. Para tentar justificar o decreto de emergência. Porque, literalmente, o secretário de saúde e o prefeito da saúde de Vilhena me decretou que ele não tem condições de tocar a saúde. Não tem, e nem interesse. Que eles são incapazes e nem têm interesse. Aí eles estão contratando uma empresa para gerir o que era para eles fazerem. Exatamente. É isso, né? É bem isso. É isso, presidente? Eu estou muito radical por não entender nada de saúde. Lógico que a senhora não vai falar nesses termos. Fala da votação, então, como é que ficou no final? O conselho foi favorável ao decreto, foi contra? Eu já sei a resposta, mas vamos passar para as pessoas, né? Como é que foi o final? Quantos conselheiros tinham lá ontem votando? Só para a gente... Nós tínhamos 14 entidades. 14 entidades. Tinha 14 entidades. E quantos votaram? Como é que foi? 12 votos contra ao estado de emergência em saúde pública e contra o convênio firmado. 12 votos. Isso. Uma abstenção e um voto a favor do secretário após ele fazer sua correção. Que ele também é conselheiro, né?
Isso, ele tem direito de voto. Agora vamos só esclarecer. O secretário votou ele para ele mesmo. Claro, ele não poderia, né? Primeiro ele votou contra porque ele não votou, né? Ele tinha que literalmente, Mas eu me primeiro ele abstenho votou porque contra. eu sou suspeito, né? Mas tudo bem. Mas primeiro ele votou contra porque ele acabou não votando, perdeu o momento da votação, né? Ele tem o direito, Tudo bem. todo titular tem o direito de voto, então o plenário foi soberano na sua decisão. Certo. Quero parabenizar a toda E aí, a sociedade agora representada. Votou contrário. Mas vamos só esclarecer. O que acontece? Esse contra, o que exatamente contra? Contra o estado de emergência. Então, o Conselho Municipal de Saúde não entendeu que há um estado de emergência no município? Seria isso? Isso. Seguindo a legislação do SUS, no artigo 198, no artigo 8º da sua gestão e no artigo 15 da Lei 8.080, ele tem caracterizações onde o gestor pode sim decretar estado de emergência ou de calamidade, mas ele precisa seguir os critérios para isso, para que fosse adotado. O relatório, diante dos questionamentos dos conselheiros naquela plenária, fizeram um questionamento que perguntas não foram sanadas. E nós conhecemos a nossa rede. Não sendo sanadas, né? Gente do céu, eu não vou pôr o presidente aqui nessa situação, mas não trazem clareza. É tudo muito vago, tudo muito divergente. Ninguém é contra a solução da saúde de Vilhena. Eu não sou contra. Pelo contrário. A presidente do conselho também não é contra. Nós estamos questionando a forma que a coisa está sendo feita. Literalmente, parece que é o seguinte, era uma operação igual o delegado estava acostumado a fazer. Sim. A gente faz tudo escondido aqui, Chega estoura a operação, 6 horas da manhã, pega lá, eu vou para a imprensa, faço a coletiva que eu sou o super-herói. E pronto. Mas agora essa situação não é uma operação. Completamente diferente. Não é uma apreensão de bandidos. Não é uma apreensão que não podia ser dita. Muito pelo contrário, deveria ser dita. Porque, por exemplo, antes. se o relatório foi feito, né, Paula? A presidente aqui, o relatório foi concluído no dia 18. No dia 19, porque é a data do relatório, dia 19, Conselho Municipal de Saúde, olha, nós fizemos um levantamento e a situação da saúde que nós identificamos é essa. Nós vamos agora, Conselho, o que vocês acham da gente debater a discussão de um decreto de emergência? Seria esse o rito, não seria, presidente? O gestor da pasta da administração direta do SUS, porque a Secretaria Municipal de Saúde, ela tem uma organização dentro dela para que a sociedade possa entender. Tem o secretário, tem o Fundo Municipal de Saúde, tem a contabilidade, tem o setor de compras, o convênio, que precisa ter esses convênios, precisa formalizar isso, tem a auditoria, tem a auditoria externa, pode ter auditoria externa, a auditoria geral do município, mas ele tem que ter essas esferas porque isso está dentro da organização do SUS. Não é porque a administração acha que eu posso ter, é a estrutura. Então, veja bem, nossa região é um polo de saúde, é uma regionalização de saúde, hierarquização do SUS, ou seja, nós estamos num polo, nós atendemos a região de saúde e vem recursos do Ministério da Saúde para que práticas de saúde sejam feitas dentro do município para atender o CONISUL. Então, veja bem, se eu coloco a terceirização da gestão do SUS, dá-se a entender juridicamente, a vários olhares, que dentro da organização do SUS não precisaríamos ter secretário, porque a gestão está terceirizada. Aquilo que não está preconizado dentro da Lei 8.080, ou seja, a administração do SUS, ela é direta. Artigo 8, 9, ele fala de como tem que ser a função. Então, ele não terceiriza a administração direta. Ele tem o terceiro setor, como parceiro de compra de serviços que eu não consigo ter. Complementação. É o complementar. Eu não tenho uma especialidade médica, eu abro uma licitação dentro dos critérios e eu vou fazer uma contratação daquele serviço especializado. Como nós já temos esse tipo de serviço de terceiro setor dentro do município. E isso é antigo. Esse processo se deu no ano de 2012, já. Quando, por exemplo, houve a contestação assim, do CONISUL, porque como que agora terceirizou o serviço, como é que vai ficar os gestantes do CONISUL?
Aí os presidentes me cobraram. Eu falei, presidentes, o serviço já era terceirizado. Não, eu não sabia. Não, o serviço já era terceirizado. Ou seja, é uma participação do terceiro setor, mas comandado pela administração pública. Ou seja, direto da secretaria. Vai seguir o programa, vai atender, tem horário para sair, para chegar. Tem toda uma organização. É a administração pública que diz como vai ser o funcionamento. Né? Então, nós temos o terceiro setor já dentro do hospital de fato. Mas um contrato, né, nos moldes como foi feito dessa forma, ele infringiu os artigos da Constituição. Queremos acreditar como conselho, né, como um colegiado, que o gestor ele foi induzido a um erro. No afã de querer fazer o bem, foi induzido ao erro. É importante a gente deixar claro que a gente não está discutindo boa-fé, má-fé aqui. Nós estamos discutindo legalidade. Legalidade e o Legalidade e clareza. E clareza. Transparência, né? Transparência. Que é o princípio fundamental da administração pública, né? Então, agora após a votação... Me falaram que houve um discurso dessa discussão de transparência e diz que o vereador Pagani disse que divulgaram em tudo aí, né? Então, eu quero até tratar sobre esse assunto. Eu ia até tocar nessa questão da Câmara de Vereadores. E até dizer para o presidente ontem que reivindicasse aquele plenário para ficar permanente para o Conselho, porque parece que para a Câmara não funciona. A Câmara parece que não está funcionando, especialmente para a questão da saúde. Porque no ano passado, me lembro que na primeira semana, segunda semana já de janeiro, eles fizeram 2 ou 3 sessões extraordinárias para discutir assuntos que eu não me lembro quais eram, mas não eram tão relevantes. Eu vou me lembrar depois e a gente vai tratar sobre isso. Mas o fato é que agora nós estamos no meio de um problema muito sério, que é esse decreto, que tem mobilizado, que tem criado discussão em todos os cantos da cidade, e o vereador simplesmente, quando foi questionado pela presidente do Conselho, me permita dizer aqui, presidente, foi questionado se houve o recebimento por parte da Câmara de informações que haveria esse decreto, né, que haveria esse convênio, e ele disse que não tinha conhecimento porque estavam ainda em recesso. Aí quero parabenizar a vereadora Vívia, que naquele momento se levantou e falou, não temos, não recebemos nenhuma informação a esse respeito. Então, assim, por que é que a Câmara também não se mobilizou para discutir esse assunto, para criar uma extraordinária e trazer esse assunto à tona, buscar essas informações, como no ano passado, ano retrasado, quando o Pagani questionou a ata, de quem que era a ata? Do Conselho da reunião do Conselho da Covid. Da Covid, exatamente. Questionou, foi para a Justiça, fez aquele discurso danado, e agora um assunto que de tamanha relevância também, como é assumir a rede municipal de saúde. Agora ele não é mais pedra, ele é vidraça, ele é aliado ao prefeito, agora tem que defender o prefeito. Exatamente. Então, os atos já foram publicados, inclusive está na internet aí. Mas eu queria achar esse contrato, porque o que está na internet é um convênio a presidente de falou carta muito contrato, aberta. mas a senhora quis dizer contrato mesmo ou era o convênio? A senhora está se limitando ao convênio? Porque contrato a gente não tem conhecimento que houve ainda. A senhora tem conhecimento disso? Porque além do convênio, vai existir algum termo, é teoricamente normal existir um termo de referência que vai estar as obrigações, porque o convênio não tem obrigação nenhuma lá, não tá claro as obrigações. Mas vai dizer quanto custa uma consulta, quantas consultas o médico pode fazer? Tem alguma coisa suplementar ou é assim mesmo, presidente? Dá lá a carta branca e o cara fala o que ele quer? Então, a decisão do decreto levou o gestor a fazer o convênio, né, mediante o relatório, embasado no relatório do secretário. Né? Então, o secretário, quando ele encaminhou o relatório, o prefeito tomou a decisão junto ao jurídico do município que ele poderia fazer um decreto de emergência. Eu acredito, né, que o prefeito ele foi induzido ao erro, né, por achar que seria a solução no mediatismo, né? De fazer. Não foi de resolver, né? Talvez pudesse ter conversado com o plenário e ter, diante das problemáticas, dos levantamentos do colegiado, termos discutido melhor. Eu vejo que a parte da legalidade, nós, Conselho, nós nos baseamos na lei, na Constituição Federal, nos seus artigos 196 a 200. Tem a necessidade de ter um termo de referência, um contrato, um acordo, além do convênio, que vai
de né? fato detalhar ou não? Ou é aquilo ali e acabou? Agora, Elton, né, nos termos, como ele já está publicado, ele infringiu a legislação que rege o SUS. Ou seja, depois da cadê o decisão do Ministério plenário, Público, então? depois da decisão do plenário agora, a gente vai comunicar às autoridades da decisão do pleno, baseado na legislação e a decisão do colegiado, que é contra o decreto Decreto. de emergência Tem o de saúde convênio também, pública e contra o convênio 001/2023 PGM. Essa é a manifestação do plenário na extraordinária de ontem. E essa é uma Aí decisão agora vocês tomada. vão para a justiça. Exatamente. Agora a gente já aciona, nós já acionamos a justiça, agora a gente só vai encaminhar um documento complementar. Ou seja, dentro da legislação do SUS diz que todo recurso que adentra o Fundo Municipal de Saúde, ou projetos, ou implementação no Plano Anual de Saúde, porque o SUS, ele não é assim, eu chego aqui, eu vou fazer. Tem uma conferência de saúde onde eu discuto a política pública, eu construo um PPA, que é o plano plurianual, que vão ter validade para um plano de saúde ser desenvolvido no município por 4 anos. Nós temos o PAS, que é pegar parte desse PPA, né, que é o Plano Anual de Saúde, e dizer, agora nós vamos fazer isso, isso, isso e isso, né? Um dos critérios importantíssimos que não foi seguido foi o Plano Anual de Saúde. Você pode observar que dentro do contrato, em nenhum momento ele cita o Plano Anual de Saúde ser cumprido em sua íntegra. Então, o que a gente observa nisso? Faltou talvez um conhecimento e talvez mais acessibilidade, de repente, podemos falar assim, ao conselho. Transparência. Né? Tá faltando Mas transparência desde a hora que isso nasceu. Pois é, mas é que está o detalhe. Todos eles, prefeito, secretário, presidente da entidade, eles sempre disseram, desde o dia 25 para cá, eles vêm dizendo que não existem informações consistentes para qualquer diagnóstico, para qualquer prevenção do que vai acontecer, do que deve ser feito. Então, como é que eles vão quantificar, vão mensurar, como é que eles chegaram aos 9 milhões, como é que estão sendo feitos esses cálculos, e aí vem a necessidade do contrato, né, de definir quais serão as responsabilidades e os equipamentos que serão usados. Eu pedi esse contrato, até agora eu também estou esperando. E os equipamentos que serão utilizados pela empresa também. Diz que tem que entregar do jeito que eles pegaram. Tá, mas existe um relatório que foi feito previamente já? A única coisa que é clara no convênio é essa, que eles têm que pegar e entregar os prédios e equipamentos de acordo com que eles receberam. Mas diz quais é a única coisa que é clara. Mas diz quais são os equipamentos, tem uma relação dos equipamentos? De acordo com o levantamento da prefeitura. Da prefeitura? Alguém assinou para dizer que tem 300 equipamentos, 400 equipamentos disponibilizados para eles que terão que retornar no final do contrato? Olha, segundo todas as informações que nós obtivemos de pessoas e empresas que são envolvidas nesse contexto, essa transição, ela costuma levar de 30 a 90 dias para fazer esse processo. A exemplo do que foi a ProSaúde no passado, que foi uma experiência muito positiva, quero crer, para nós, como cidadãos, né? A gente não recorda muitos detalhes, mas naquela época a ProSaúde, ela ficou, acho que foi 60 ou 70 dias estudando a situação. Antes dela entrar de fato como empresa responsável. E aí, gente, é isso que eu estava... E pelo hospital, diga-se de passagem. Eu estava falando para o professor Joaquim, dia 18 entrega um relatório, dia 24 publica um diário oficial, o decreto e o convênio. E no dia 25, às 9 horas da manhã, nem 9 horas, 8 horas da manhã, tem 7 diretores dessa empresa na porta da prefeitura. E há uma informação não confirmada que já vinham outros 30 profissionais já vindo para cá ou já por aqui. Agora não é bem confirmada. Assim, não foi entendeu? checado. Então, assim, é esse lapso de tempo cronológico é que nos preocupa e nos deixa pela falta da transparência. Ninguém é contra. Eu quero, e eu digo, presidente, falei pro Paulo, eu quero estar errado, eu quero ser chamado de mentiroso.
porque daí é sinal que a saúde funcionou com essa empresa. Eu quero ser chamado de mentiroso, eu teria o maior prazer do mundo. Não diria nem de mentiroso, eu diria de pessimista, né? Foi pessimista, né? Porque querendo ou não, eu recebo aqui todos os dias situações emblemáticas. Ontem uma mulher mandou áudio que precisa aposentar o rim, tá com problema, não sei o que, com problema, e ela tem um procedimento a fazer há 1 ano que ela está esperando. Então eu sei desses casos, a gente recebe esses casos. E aí eu quero ver, Elton, porque quando fala assim, contratou uma empresa para gerir que vai melhorar a qualidade, o Fernando Máximo falou assim, se a gente trocar os 160 milhões que foram gastos, e que não foram 160, pelo mesmo valor, mas por uma qualidade, por uma saúde de mais qualidade, está valendo a pena. De fato, sim. Agora eu quero ver, por exemplo, a questão do tomógrafo. Foi consertado por um técnico da empresa que presta serviço ali agora, de uma forma paliativa, que segundo o que eu apurei, ele já tinha se mostrado interessado em resolver essa questão na gestão passada, mas talvez até por uma questão de preocupação com a marca do tomógrafo, né? Eles acabaram optando por não deixar que ele mexesse na época, e agora, assim que o secretário assumiu, ele pediu, o rapaz, o técnico, disse para ele que poderia dar uma olhada, ele olhou e realmente resolveu o problema, pelo menos momentaneamente. Mas daqui a pouco quebra o tomógrafo de novo. Quem é que vai pagar os 26 mil reais para vir o técnico da Canon para cá? Quanto tempo isso vai demorar? E outra coisa, como é que eles vão fazer as tomografias que tem contraste, se não existe contraste? Não tem contraste, sabe disso, presidente? Não tem contraste no hospital regional, mas isso não é problema do regional, é problema a nível de Brasil. Não existe insumos para fazer contraste no país hoje. O estado todo está desassistido, todas as unidades hospitalares públicas de Rondônia estão sem contraste para fazer, e isso é um assunto muito sério. Agora eu digo assim, estão oferecendo uma saúde de excelência, mas daqui 60 dias, se a gente for apontar aqui no programa que algumas pessoas reclamaram que não puderam fazer a tomografia, então o presidente vai vir a público e vai dizer, olha, não fizemos porque não tinha no Brasil, nós tentamos comprar em todos os lugares e não conseguimos. Então vai ser essa a resposta? A resposta é que qualquer secretário de saúde daria, então seria a mesma situação. O assunto é longo, eu quero agradecer a presença aqui da presidente do Conselho Municipal de Saúde. Eu acredito que a sua missão não é fácil e ela se tornou ainda mais difícil mediante ao furacão do que está acontecendo na cidade de Vilhena. Então, assim, a sua atribuição não é uma responsabilidade fácil e vai piorar nesses últimos dias. E se caso a Justiça ainda entrar e dar uma decisão acompanhando a orientação do Conselho, a coisa vai piorar ainda mais, porque essa empresa já fez a baderna na cidade, já desqualificou e destratou todo mundo, chamou mais de 300 funcionários de fantasmas na saúde. E depois passou a contratá-los. E aí hoje eu falei, inclusive, se eu sou essas pessoas, eu criaria uma associação, entraria com uma ação conjunta contra essa empresa. Certeza, ação coletiva. Porque eu sou amigo de um dessas pessoas que foi exonerado e ele trabalhava e ele virou chacota na família. Fica todo mundo, ô fantasminha, vem aqui! Ô fantasminha, vem aqui! Virou chacota na família. Então eu sou essas pessoas, eu entrava com uma ação contra a empresa para que ela apresente quem são os fantasmas, porque ela generalizou todo um quadro de pessoas decentes que estavam trabalhando, carregando o seu piano, se estão sendo bem geridas ou não é outra história, mas estavam lá dispostas. Eu acho que a presidente está aqui, sabe muito bem quantas pessoas que foram exoneradas e quantos trabalhavam, né? Mas eu sei que agora a sua missão não é fácil. Mas obrigado e desejo sucesso para a senhora, viu? Obrigada, eu quero agradecer pelo espaço, poder falar para a sociedade da decisão do plenário, considerando a legislação, considerando também todos os trabalhadores da saúde, sejam eles efetivos, né, estatutários, ou aqueles que trabalhavam com cargos de livre nomeação. A gente sabe disso, servidores muito dedicados, conheço toda a rede, eu não sou aquela pessoa de estar dentro de gabinete, eu sou a pessoa que eu conheço cada servidor,
daqui, né, da nossa rede. Então, quando a gente fala sobre propriedade da saúde pública de Vilhena, é porque eu conheço e eu sei como eles trabalham. Também a gente não deixa, né, recentemente eu era acadêmica de enfermagem, estive em atendimentos domiciliares junto com as equipes de saúde da família, nos bairros mais carentes do município, em ações sociais da faculdade, e eu conheço muito bem a realidade. Sei que a nossa saúde tem muito que melhorar a população, mas a gente sabe que nós ainda estamos muito bem, sabemos do recurso que entra, nós não podemos esquecer. E como? Falar assim, por que está defendendo o Cone Sul? Porque eu duvido um vilhenense que não tem um amigo ou um parente que mora no interior, porque eu tenho. Então eu quero defender o SUS para aquele caminhoneiro que está passando, que é um provedor de família. Eu vou defender o SUS para aquele que não tem emprego. Eu vou defender o SUS até para o mais rico da cidade. Eu vou defender para aquele que briga, para o mal político, para o bom político. Eu vou defender o SUS. E eu não vou abrir a mão da direção, né? Eu defendo o SUS, a política pública de saúde do SUS, e eu prefiro morrer do que me vender. Não vou me vender, não vou me entregar e não vou desistir da política pública do SUS, que eu já devia ser criança quando o SUS foi formalizado, porque hoje eu não vou falar que eu vou ser discreta, mas na época eu me lembro ainda que eu sou rondoniense e nasci aqui. Eu tive uma infecção intestinal e meu pai teve que pagar. Eu não tinha dinheiro. Mas meu pai chegou lá. Hoje a gente tem a UPA, a gente sabe que precisa melhorar, está no processo de cadastramento, que vai entrar mais recursos para o município, precisa correr as etapas que o Ministério da Saúde exige para que seja habilitado, para que a obra não fique em meios caminhos. Então eu quero acreditar que a sociedade vem receber melhorias, sim, através de uma boa política de saúde, feita através da Conferência de Saúde, aproveitando o momento, né, para convidar a sociedade para discutir os temas da conferência desse ano, dia 14 e 15 de março, que vem acontecer. Não sabemos ainda o local. E ainda estamos num processo aí de ver se, né, as questões licitatórias para essa conferência. Chamar a imprensa, os usuários, as pessoas dos bairros desassistidos, para discutir o que eu quero para amanhã. Porque o que eu quero para amanhã é o que eu discuto hoje. Então, a conferência desse ano vem justamente sobre isso. Porque, veja bem, a política pública do SUS hoje no nosso município, ela está construída. Ela tem que ser ampliada e melhorada. Então está aí para todos o convite, agradecer o espaço. Estou à disposição de qualquer mídia que queira, da administração pública, dos conselheiros, da sociedade. Obrigado, conselheira. Obrigado, Paulo Mendes. Eu que agradeço. E você para de arrumar inimizades, você vai arrumar inimizades por aí. Será? Espero que não, né? Espero que não. A causa justifica, né? A causa justifica, né? Obrigado, Paulo, pela participação. Eu vou para um rápido intervalo comercial, já eu volto com o Bronca Livre.